Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 26, de 18 a 25. São alguns versículos proféticos. Deus tem falado muito comigo e eu quero meditar sobre um tema muito importante. Eu quero falar esta noite sobre foco. Como é importante eu e você termos foco. Como é importante a gente pensar em foco. E hoje é uma palavra tão falada, né, no meio dos negócios, nas escolas, na vida profissional, mas eu quero trazer de uma forma profética e espiritual para a igreja a importância de nós termos foco. Foco porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita distração. Diga comigo, eu preciso me atentar. Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer de mim, e eu preciso cuidar para mim não distrair. Amém? Porque, irmãos, nós estamos num tempo de muita informação. É como se você estivesse assistindo uma televisão e você estivesse com o celular na mão. E teu WhatsApp começa a tocar, ou alguém liga, ou recebe uma mensagem, ou você começa a ver uma rede social. O que acaba acontecendo? Aquilo que está na televisão já não é mais prioridade. Talvez é o que tem maior foco diante dos teus olhos. Mas o teu coração não está mais atento ali, porque o teu celular tocou, você já começou a passar, ver uma rede social, ver alguma coisa. O que aconteceu com aquilo que estava na televisão? Perdeu o foco, está diante de você, mas você começou a dar atenção para coisas secundárias. Houve uma distração. Quando a gente fala de distração, não quer dizer só de coisas que as trevas vão provocar para que a gente possa cair, mas muitas vezes que a nossa própria alma. A nossa própria alma, que é tão falha, que é tão fraca, muitas vezes tropeça em circunstâncias pequenas, em coisas que nos distraem, em coisas que nos chamam a atenção e nos roubam a atenção de um propósito maior, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E este é um tempo que nós precisamos. Eu quero te dar uma palavra hoje à noite profética, mas uma palavra pastoral. E se você puder, anote alguns pontos que Deus vai falar conosco. São 8 versículos. Mas aqui tem tantas riquezas, tem tantas bênçãos para a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar a enfrentar dificuldade, a tomar decisão e a nos edificar espiritualmente. São 3 coisas muito importantes quando nós pensamos sobre o foco. Quando você achar, diga amém. Achou? Glória a Deus. Diz assim, versículo 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que seu pai já havia posto. Irmãos, aqui, para a gente se situar o que está acontecendo, havia uma batalha muito grande, havia fome na terra. E a Bíblia diz que não era a primeira, não era como a de Abraão, havia uma fome na terra secundária. Havia uma luta enorme, e Isaque estava diante de uma luta. E diante de uma luta, é o melhor momento que nós precisamos ajustar o foco, porque a gente precisa sair dela. Talvez hoje à noite você precisa sair de uma luta que você está, que você não sabe como sair, mas você precisa sair dela. E eu declaro que hoje à noite você vai sair dela em nome de Jesus. Talvez você está vivendo uma situação que você precisa de uma rota de fuga. Você precisa ter uma saída de emergência. Você precisa ter um ponto para você sair disso que está te oprimindo, está te aprisionando, está te fazendo mal. E você precisa de uma direção de Deus, como eu também preciso. Nós somos seres humanos. E eu vejo que nesse texto, a Bíblia nos conta que Isaque estava ali, fazendo algo e querendo conquistar algo, buscando algo de Deus, buscando novos desafios, buscando enfrentar a luta, a fome que existia sobre a terra. E o texto vai dizer para nós algo muito interessante: e tornou Isaque a abrir os poços. O que eu vejo em primeiro lugar? Nós não podemos abrir mão daquilo que fazemos. Interessante que muitas vezes na hora da luta a gente deixa de fazer aquilo que é importante. A gente deixa de tomar decisões que são importantes. A Bíblia diz que ele tornou a abrir poços. Quantas vezes a gente está desistindo de fazer o que é importante para fazer aquilo que é urgente? Sabe o que é urgente? Aquilo que não foi resolvido enquanto era importante. Eu vejo que Isaque, ele olhou para o importante, ele evitou de viver uma vida de urgência. Ele continuou, ele tornou a cavar os poços. Irmãos, nós precisamos criar, se você quer ter um foco na vida, rotinas espirituais.
Este é o momento de você tornar a orar. Este é o momento de você com a sua família tornar a fazer cultos domésticos. Este é o momento de você com o teu lar tornar atividades espirituais. Tornar, o que quer dizer tornar? Eu já fazia, mas eu parei de fazer, eu preciso tornar, eu preciso retomar. Talvez você pode estar vindo hoje à noite neste culto e Deus está falando com você, torne ao primeiro amor. Torne ao teu ministério, torne ao chamado que Deus te deu, torne a viver intensamente os projetos e planos de Deus para a sua vida, torne. As lutas, as batalhas, elas têm a tendência de nos paralisar, irmãos. Ela tem a tendência de nos parar, de nos frear, né, pastor Arthur? De nos intimidar. Mas nós temos que entender, Deus está dizendo para nós, torne. Deus está dizendo para a igreja esta noite, torne, eu sou tua força, não vai faltar força para você conquistar, para você fazer, para você edificar, para você entrar no plano de Deus. Eu declaro sobre a tua vida, o Senhor é a tua força, em nome de Jesus. Torne. Talvez você diz, pastor, me faltam forças. Eu também tenho momentos que digo isso. Mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso cântico, Ele colocará no nosso lábio um cântico novo, Salmo 96, aleluia. Tornar, que texto tremendo, abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E olha o que diz, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, ou seja, desce a sepultura a Abraão, o que começa a acontecer? Começa a acontecer a luta e começa a acontecer o desfazer de uma palavra, de um legado que Deus tinha dado através de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai já havia posto. O que eu vejo aqui, irmãos? Foco é honrar. A igreja não pode perder o foco em honrar. Interessante que ele estava em Gerar. Se você for pegar a história, ele estava em Gerar, o mesmo lugar onde Abraão edificou um altar. Isaac estava ali para abrir uns poços. O que quer dizer honrar? Seguir um trilho, seguir um caminho. Irmãos, esse é um tempo de nós precisamos ter foco, a gente precisa ter um caminho, a gente precisa ter um trilho, a gente precisa ter uma estrutura espiritual definida. Eu vejo que Isaac estava diante de uma situação que ele poderia criar um outro caminho. Mas a palavra está nos mostrando aqui que ele fez algo. Ele foi aonde Abraão, seu pai, tinha edificado algo e ali ele começou a cavar os poços. O que é isso? Eu vou honrar. Eu não vou sair da linha. O que Deus está fazendo, Ele vai continuar fazendo. Deus não parou. Pode estar tendo fome na terra, pode estar tendo luta, mas o que Deus vai fazer a partir desse período, Ele vai fazer porque Ele é fiel. Eu vou honrar. Irmãos, nós precisamos honrar. Uma das chaves espirituais para você viver bênçãos na tua vida é a chave da honra. A palavra de Deus diz sobre o princípio da honra, Romanos capítulo 13, anote e depois leia lá. O quão importante alguém que honra. Uma pessoa focada, ela nunca esquece o princípio da honra. Ela pode estar passando lutas, mas ela está olhando sempre qual é a oportunidade que eu tenho para poder honrar. O que eu posso fazer para poder honrar? O que eu posso fazer para poder fazer algo poderoso? Isso destrava muitas coisas na vida de alguém. E da mesma forma que ele honra, a Bíblia nos conta nesse versículo que ele deu um nome aos lugares onde ele passou. E eu quero declarar uma palavra profética para a tua vida. Nomeie as fases da tua vida, porque elas serão importantes para você ter discernimento para tomar decisões. Nomeie. Pastor, o que quer dizer nomeie? Nomeie as tuas ofertas. Nomeie o seu período. Assim como no ano nós temos 4 estações, nós precisamos nomear o momento que estamos vivendo. Porque, querido, a gente não pode viver rodando, andar em círculo não chega a lugar nenhum, nós precisamos ter estratégias. E qual foi a estratégia de Isaac? Eu vou nomear. Cada lugar Deus vai marcar com um propósito, cada lugar Deus vai fazer algo, cada lugar, cada fase da minha vida, Deus vai revelar alguma coisa para mim. Eu preciso nomear. Talvez você viveu um período de muita tristeza, ou está vivendo um momento de muita tristeza hoje. Sabe o que você poderia dizer? Eu vou nomear esse período como inverno.
Porque tem uma palavra profética que o inverno se foi e a primavera chegou na vida daqueles que estão em Deus. Então eu vou declarar, eu vou nomear, o inverno na minha vida está acabando. Eu estou declarando sobre a tua vida hoje à noite, se tem alguém aqui vivendo o inverno, há uma primavera de Deus te esperando. Há um tempo novo de Deus para a sua vida, para a sua casa. Você vai nomear as fases da tua vida. Isso é tremendo, isso é profético. O segundo semestre é para você nomear. O segundo semestre é para você entender. O segundo semestre é para você projetar. O segundo semestre é para você avançar. O segundo semestre Deus vai te equipar com autoridade. Deus vai te dar unção. Deus vai liberar bênção sobre a tua vida. Diga amém por isso. Amém? Então nomeie. Nomeie aquilo que Deus está fazendo. Escreva o que Deus está falando. E você vai vivendo de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. Eu tenho certeza que cada etapa foi cumprida com um projeto e com um plano de Deus. Diga assim comigo, a honra precede a vitória. Amém? Havia uma palavra sobre Isaac, que Deus ia abençoar a sua descendência. Mas Isaac não ficou escorado numa promessa. Ele ativou a promessa no coração, mas ele cumpre princípios. Sabe o que eu entendo? Se você quer ter foco, e precisa ter, e quer conquistar coisas espirituais, alinhe as promessas com o princípio. Grave isso. Isaac é um exemplo muito claro de alguém que tem promessa, mas cumpre princípio. Toda vez que Deus se apresenta a ele, em vários momentos na Bíblia, Deus lembra a promessa que fez para Abraão. Mas toda vez que ele toma uma atitude, ele cumpre um princípio. Isso é interessante. Porque tem muitas pessoas que carregam promessas. Não peço para você levantar a mão, mas quantos de nós não temos promessas de Deus para a nossa vida? Mas é um casamento perfeito. Promessa com princípio. Princípio com promessa. Toda vez que você lembrar que Deus tem uma promessa, trazer à tua memória o que dá esperança, cumpre um princípio. Faça algo para cumprir um princípio. Isso é importantíssimo. Isso é fundamental para a vida espiritual. O foco não está apenas em lembrar o que Deus fez, mas ativar coisas para aquilo que Deus quer fazer agora. Entendeu? Porque quando você pensa em promessa, o que você pensa? Em algo que foi falado, passado, que vai acontecer no futuro. Mas quando você casa promessa com princípio, você está relacionando os 3 tempos na tua vida com aquele momento. Você está falando de passado, você está crendo no futuro, mas você está tomando uma atitude no presente para ativar bênçãos na tua vida. Isso é muito importante. A gente na vida só tem 3 momentos, né, pastor Adriano? 3 momentos. Passado, presente e futuro. Ninguém tem mais que 3 momentos. Mas muitas vezes a gente peca, a falta de foco espiritual não é no futuro, é no presente. E se a gente pecar agora, o que vai acontecer? A gente não vai ativar princípios e a gente vai ficar com eternas promessas que não se manifestam. Lembra do casamento. Ele tem que ser perfeito. O casamento entre a promessa e o casamento entre o princípio. Deus só vai cumprir promessas para quem cumpre princípios. Nesse segundo semestre, procure nessa estação da sua vida, nesse tempo que você está vivendo, ativar as promessas, mas cumprir um princípio. Toda vez que Deus dava algo para Abraão, preste atenção, meu irmão, Abraão erguia um altar a Deus. Toda vez que Deus falava algo para ele, ele erguia um altar a Deus. Ou seja, ele tinha uma promessa lá de Gênesis 12, mas durante toda a vida dele, que Deus lembrava ele a promessa, ele erguia um altar a Deus, ele erguia um altar a Deus, ele erguia um altar a Deus, ele fazia algo para Deus, ele entregava algo para Deus. As promessas de Deus nunca podem ser esquecidas. Elas têm que ser lembradas. O Senhor mesmo fala, não te esqueça dos benefícios que eu fiz com você. São promessas de Deus, são livramentos de Deus, são palavras que você recebeu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ontem, não sei quando. São palavras, são promessas. Mas o que eu aprendo com Abraão, e eu vejo na ceia isso, um altar de adoração precisa ser erguido hoje à noite aqui. Um altar de adoração. O que era o altar? Era uma oferenda, era um propósito, era algo que Deus queria trazer.
Porque quando existe um altar, a glória de Deus desce e consome o altar, e a bênção de Deus vem, e o nome do Senhor é glorificado. As promessas estão liberadas sobre a tua vida. Elas estão todas liberadas já sobre você e sobre mim. Diga amém por isso. Este é um tempo de nós abrirmos as portas para que elas sejam realidade na nossa vida. O que vai fazer? O cumprimento de princípios vai abrir as portas para um tempo de ativação de promessas na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Honre os caminhos trilhados. Não queira começar um caminho, recomece. Não queira inventar, vai aonde está dando certo. Não queira criar algo totalmente novo, siga o que Deus está fazendo. É isso que Isaac me ensina nesse versículo. É algo tremendo. Nomeie. O que quer dizer nomeie? Profetiza sobre. Escreva uma história em cima daquela fase que você está vivendo. Queridos, nós precisamos de palavras proféticas. A sua família precisa de uma palavra profética. O ambiente onde você vive precisa de uma palavra profética. Quando eu vejo que ele nomeou, ele estava liberando palavras proféticas. Este é um tempo onde nós vamos viver ativações de Deus. E as ativações de Deus vêm quando nós abençoamos. Nós somos abençoadores. Nós temos uma palavra profética. Nós temos uma palavra de bênção. E esta noite eu libero uma palavra de bênção sobre a tua vida. Nenhum mal chegará sobre a tua tenda. Praga nenhuma chegará. Nenhuma maldição te alcançará. Você é bendito, bendita do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem está aqui, diga amém. Versículo 19, tem mais de Deus para nós. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Que tremendo. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso nos chamou o povo de Ezeque, porque contenderam com ele. Interessante aqui, né? Deus começa a fazer algo. As coisas começam a acontecer. Começam a se cavar poços. Fala-se de esforço. O foco tem que estar alinhado com esforço. Ninguém conquista nada sem esforço. Todo esforço tem recompensa. Falamos isso domingo passado. Deus dá vitória para quem se esforça. Deus dá vitória para quem busca, para quem levanta, para quem busca, para quem se encoraja, para quem se enche dele. Mas interessante algo. Sabe o que eu aprendo nisso? Não troque valores por preço. A paz é um valor. A água tem um preço. O que foi interessante? Eles começaram a cavar um poço. Começaram a se esforçar, os servos de Isaac. Mas em determinado momento, os pastores de Gerar começaram a contender com os pastores de Isaac. Isaac fala, para por aí. Por que para por aí? Se tem água, é água nascente, é de Deus, mas tem contenda. Crente não se mete em contenda. Crente passa por luta, mas resolve. Passa por dificuldade, mas sobressai. Deus é Deus de conselho, de graça, e sobre nós há o dom da reconciliação. Eu tenho foco, mas não é a qualquer preço. Eu quero ter sucesso, mas não é a qualquer preço. O meu valor está acima do que tem preço. A paz é um valor, a água tem preço. Não troque aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. Vai aparecer oportunidade nesse segundo semestre para a tua vida, que vai ser um dinheirão. Vai aparecer oportunidade na tua vida, meu amado, que vai ser bacana, mas Deus está dizendo uma palavra para a tua vida de alerta, não troque valor por preço. Se não tiver paz, cai fora. Se Deus não tiver nisso, cai fora. Se for para dividir a tua família, cai fora. Se for para dar contenda, cai fora. Se for para entrar em confusão, cai fora. Porque a paz é o árbitro do nosso coração. Espera aí. Água é bom, precisamos de água. Deus não prometeu o que ia fazer? Fez. O lugar onde tinha um altar, cavamos poços e deu água. Testificou, é de Deus. Não, vamos olhar melhor. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac. Vamos cortar isso. Não é de Deus.
Passa-se um tempo, passa-se uma estação, ali fica uma história. Tinha água, mas não tinha paz. Vou pular para a próxima. Vou seguir em direção do que Deus tem para a minha vida. Eu quero declarar essa palavra para alguém que está precisando ouvir hoje. Você está enrolado numa situação, eu quero declarar que Deus desembaraça os seus caminhos para você seguir em direção ao que Deus tem para a tua vida. Porque tem muita gente que está preso num tempo de Ezequiel. Tem muita gente que está preso no princípio de Ezequiel, está preso em coisas, está preso em estações, está preso em tempo. Lembra que nós falamos de nomear? Tem muita gente que está preso em situações passadas, sentimentos passados, histórias passadas. Espera aí. Sabe qual é uma das características de Isaac? Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Irmão, o foco é seguir, mas se o foco sem direcionamento, fica tudo embaçado. Isaac tinha certeza do que Deus tem para a vida dele. Ezequiel foi bom, Ezequiel foi tremendo, Ezequiel foi bom, mas foi por um período. Vou seguir para aquilo que Deus tem para a minha vida. Diga amém por isso. Eu sinto no meu coração dizer para pessoas que estão angustiados hoje à noite. Deus está dizendo para você, cava outro poço. Sai dessa. Sai dessa angústia. Deus está dizendo para você, paralisa esse sofrimento na tua vida hoje. Eu estou entrando com provisão na tua vida. Estou te dando unção nova para você conquistar coisas maiores. Estou liberando sobre a tua vida cura no teu coração para que você não desista de lutar, porque existem outros poços para ser cavados. O Senhor manda dizer para você, vai, porque eu vou te honrar. Ezequiel foi muito importante, foi. Mas calma, tudo na vida tem duas coisas. O próprio Deus diz, eu sou alfa e eu sou ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Talvez na tua vida, Ezequiel foi um tempo que o Senhor está dizendo para você, chegou o tempo de ômega na tua vida de Ezequiel. Eu quero trazer um alfa, eu quero renovar o teu coração, quero trazer algo novo. Tem pessoas que tiveram decepções lá atrás, estão aqui hoje à noite, Deus manda dizer. Tem pessoas que tiveram tristezas lá atrás, situações difíceis lá atrás, mas Deus manda dizer para você que hoje Ele está tirando os teus olhos do poço e está te dando paz para você seguir, porque nunca vai faltar água sobre a tua vida. Talvez alguma coisa do passado está te prendendo, alguma coisa lá de trás que foi falada para você está te prendendo, mas Deus manda dizer para você, vai cavar outros poços, porque eu sou Deus, Emanuel com você, Deus conosco, eu vou te prover, eu vou te suster, eu vou te dar na mão, a minha mão e eu vou te ajudar, diz amém. Ore anda lá baixere canta lá, sere anda lá baixere canta lá. Então cavaram outro poço, também desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Quantas vezes nós estamos prontos para viver uma nova fase, mas a gente não quer que dê errado? Quantas vezes nós estamos prontos para viver uma nova fase na nossa vida, mas o estoque da nossa paciência está zero, a tolerância está zero? E eu te faço uma pergunta, você não precisa responder, só pense, como você lida quando isso acontece? Porque com certeza houve um esgotamento no tempo de Ezequiel. Foram para o outro tempo, cavaram poços, tinha água, houve mais um esforço, automaticamente se espera uma recompensa, se espera um louvor, se espera um êxito. Quando chegam lá, de novo tem contenda. E aí entra o nosso conflito aqui. Sitna fala de nós, os nossos conflitos internos e os nossos conflitos com Deus. E quantos de nós por um momento já não pensamos assim, mas Deus não falou, por que está acontecendo isso comigo aqui? Você não precisa levantar a mão, mas eu levantarei a minha mão para dizer, já aconteceu isso comigo.
Quantos de nós já não passamos de fase, já deixamos Ezequiel para o passado, encerramos o ciclo, começamos um novo tempo, cavamos uma nova fase na nossa vida, novos poços foram atingidos, e nós achamos que ali então ia ser só louvor, só glória, só bênção, mas quando a gente chegou lá, e a gente já trouxe alguma coisa no coração e não deu certo, caramba. Mas Deus manda dizer para você hoje à noite sobre isso. Não desista. Deus manda dizer para você que esta é uma noite que o Senhor está te enchendo de unção e dizendo para você, segue em frente, porque ainda tem algo grande para fazer na tua vida. Talvez alguém, não sei, possa dizer hoje à noite, pastor, eu estou em Sitna. Espiritualmente é nessa fase que eu estou. Eu saí de um poço, comecei outro, mas não está dando certo. E sinceramente eu estou meio sem força. Sinceramente estou meio sem paciência de começar tudo de novo. Mas Deus manda dizer para você que hoje Ele trouxe você aqui para renovar. Que Sitna é só passagem, não é destino final. Sitna é só lugar de trajeto, não é lugar de acampar, não é lugar de habitar. Eu tenho o melhor para a tua vida. Espera mais um pouco que eu vou te mostrar coisas grandes e poderosas que vão acontecer na tua vida. Você pode estar querendo em Sitna armar a sua tenda, construir a sua casa, construir o seu patrimônio e dizer, peraí, aqui eu me habito. Deus fala, não. Você não deve plantar raiz em Sitna, porque Sitna não é trajeto, não é rota final, é trajeto. Eu não estou dizendo para você que a tua vida vai acabar ali, eu estou te treinando ali para uma nova fase que ainda eu tenho para te entregar. Quem está em Sitna hoje à noite sabe o que eu estou falando. Quem está em Sitna hoje à noite, quem está vivendo um tempo de esgotamento, um tempo de luta, sabe o que eu estou falando. Mas essa noite há uma ceia neste lugar. Há um banquete de Deus para a tua vida. Há uma unção de Deus para você perseverar e lutar. E você vai plantar e você vai colher. E você vai vencer no poder do nome de Jesus. E pode dizer amém, diga amém. Glória a Deus. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Olha que Deus maravilhoso. Cavou ainda outro poço. Toma essa força, meu irmão. Toma essa força. O Senhor é a tua força. Diga amém por isso. Fala para quem está do seu lado. O Senhor é a tua força. Toma essa força aí. Vai cavar outro poço. Vai lá. Você parou, não para não. Aquele cântico, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Vai para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Deus manda dizer para você, eu vou te honrar. Não para não, tem coisa ainda para acontecer. Pescou a noite toda, não pegou nada, mas agora ele diz, Senhor, sob a tua palavra lançaremos as redes. Cavou, versículo 22, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, olha que tremendo. Olha como vale a pena. Quero declarar para a tua vida hoje à noite, vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque sabe o que acontece? Tem coisas que acontecem para o nosso crescimento. Por isso eu digo para você, para nós hoje à noite, vai valer a pena. Amém? E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Diga comigo, agora vai. Agora vai. Oh Deus maravilhoso. Agora vai. Agora vai. Você percebe como há um crescimento? Você percebe como a gente já se sente na unção? Você percebe quando as coisas começam, as portas se abrir, e Deus começa a mostrar alguma coisa poderosa, e o nosso coração se alegra. E onde havia contenda não havia mais. Ezequiel passou, Sitna passou, agora é um tempo de Reobote. E quando a gente chega em Reobote, a gente profetiza, a gente começa a crer. Não é assim que acontece? Não é assim? É igual, por exemplo, se eu falar para você que você vai jantar no Outback hoje. O que você vai dizer? Pastor, eu vejo que tu és profeta.
Se eu falar para você, irmão, você vai comer pão com manteiga, você vai falar, esse pastor é carnal. Está faltando fé. Não é assim, pastor? Se eu falar para você, hoje você vai jantar lá no Vivante, você vai falar, pastor, profetiza mesmo que você está na unção. É de Deus, é tremendo. O que acontece? Nós vamos ter que entender esse texto. Esse texto não está aí porque respingou e a caneta passou. Tem promessa de Deus aqui. Diga amém por isso. Você percebe que, olha aqui versículo 22, vamos analisar o texto. São poucos versículos justamente para a gente ir profundo. Ele diz assim, que como por esse não contenderam, ou seja, já passamos de fase, já amadurecemos, já crescemos e demos o nome, continuamos dando o nome. Olha que coisa linda, Reobote, e disse. Mas quem disse? Foi o próprio Isaac. Pensa nisso. Tem momentos que nós falamos, mas tem momentos que é Deus que fala. Não foi Deus que falou. Quem que falou? Porque agora nós vamos estabelecer aqui, prosperaremos nessa terra, foi o próprio Isaac. Eu quero dizer para você uma lição. Primeira, declare em espírito coisas poderosas para a tua vida. Mas segundo, dependa de Deus. Amém? Declare o que você crê sobre a sua vida. Qual que é o segundo? Dependa de Deus. Não é porque eu quero aqui, olha, Reobote, que maravilhoso, já vou montar um projeto. Aqui eu vou ficar, aqui eu me estabeleço, prosperaremos na terra. Não falou nem no local, né? Já falou na terra. Ah, esse lugar aqui representa o que Deus vai fazer na terra. É bênção, tem que ser assim. Mas nós temos que ter sensibilidade. Espera aí. Eu tenho que estar atento àquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso estar atento àquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso estar atento àquilo que Deus tem para a minha casa. Eu preciso estar atento. Por quê? Porque quando eu olhei para o primeiro momento da minha vida, eu chamei ele de Ezequiel. Vamos trazer para nós essa história? E aquele momento foi difícil. Eu pensei em parar. Deus falou para mim, Paulo, continua. Deus me levou para Sitna. Sitna foi muito bom, mas eu tive um problema que aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Ezequiel lá em Sitna. Aí Deus falou para mim, continua, porque eu vou te honrar. Aí eu cheguei em Reobote, cavou o poço tinha água, e o problema que eu tinha nos outros 2 lugares que eu passei não tinha mais. Meu coração se alegrou. Comecei a profetizar, comecei a me animar. E o que a gente faz quando a gente está animado? A gente começa a sonhar, a gente começa a imaginar, a gente começa a ver, a gente começa a ver detalhes, a gente começa a se envolver, a gente começa a amar aquela terra, a gente começa a amar aquele povo, a gente começa a pôr raiz. Mas até então, isso é de Deus, isso é tremendo. Deus nos deu o coração para sonhar, mas nos deu também o espírito para esperar o que Deus tem para nós. E muitas vezes o nosso coração sonha, mas o nosso espírito segura. Quem já sentiu isso? Você estava num negócio lá, no maior sonho, no maior negócio, maior bênção, maior alegria, maior intensidade, maior projeto, mas o teu espírito não estava, sabe? Já sentiu isso? Ou só eu senti? Quando você sentiu que o negócio vai, agora vai, agora vai, agora vai, mas o teu espírito estava meio assim, sabe? É Reobote. Reobote é bênção. Tem muita gente aqui hoje à noite que está vivendo Reobote. É bênção, está feliz, está estruturado, está sonhando. O tempo de inverno passou, está na primavera, que coisa maravilhosa. Já não chora mais por aquele problema, porque superou aquele problema. Já superou aquela perda, já administrou aquele luto, já venceu aquela depressão, já venceu aquele problema difícil emocional, aquele conflito. Já superou a separação, já superou o abandono, já superou tanta coisa, já superou a saudade. É o Reobote. É pessoas que sabem que passaram por épocas difíceis, mas estão numa época boa. Olha que legal, eu já fui de uma situação difícil, hoje eu estou melhor, que legal. Meu coração está animado. Por mim eu fico aqui, por mim sair daqui para quê? Mas você sabe que no fundo, o Espírito Santo está dizendo para você, eu tenho algo para fazer ainda. Teu ciclo não vai acabar aqui. Eu te fiz passar, e te faço passar por situações para dizer,
Eu estou fazendo você crescer. Estou te ajudando, estou te ajustando. Estou derramando paz, estou derramando poder sobre a tua vida. Você já passou por dias piores. Você já não está mais sofrendo tanto. Você talvez nem dormia à noite, agora você já está começando a dormir. Teu coração está animado. Mas Deus manda dizer para você hoje à noite, eu tenho algo para a tua vida. Que a tua alma ainda não viu, o teu ouvido ainda não ouviu, nem subiu ao teu coração. São essas coisas que eu tenho preparado para aquele que o ama. Eu particularmente quero viver essa palavra na minha vida. E você? Mas eu vou te dar uma notícia hoje à noite. Não é em Rehobote que você vai viver isso. Desculpa até te entristecer, porque você pensou que ia colocar raiz em Rehobote, já estava pensando em comprar casa em Rehobote, já está pensando em colocar os teus filhos na escola em Rehobote, já estava se familiarizando com Rehobote. Mas Deus manda dizer para você, o que eu tenho para você ainda é um próximo nível, espera. O que eu tenho para a tua vida ainda é um próximo nível, espera. Vou te levar para um nível maior. Existem momentos que o nosso coração já começa a projetar, a gente já começa a viver, a gente já começa a plantar. Como é bom Rehobote, irmãos. E é melhor Rehobote ainda por quem já passou por Sitna e Ezeque, sabe a dor do passado, a dor de enterrar um parente, a dor de perder um marido, de perder um filho, de perder uma mãe, a dor de ser demitido e passar por necessidade. Só quem sabe o tamanho de uma dor, valoriza o tamanho de um riso. E eu sei que tem gente aqui hoje à noite que está em Rehobote. Já superou Ezeque, superou Sitna, mas Deus manda dizer para você mais uma vez, tenho coisas maiores para a tua vida. Tenho coisas maiores para esse segundo semestre. Nomeie promessas com princípio. Case isso, vai ativar na tua vida coisas poderosas, coisas grandes, coisas reais, porque eu sou Deus que faço. Vocês cavaram um poço, mas eu te dou paz. Vocês cavaram um poço, mas a minha herança está sobre a tua vida, filho. Minha graça te basta, vai em frente, eu vou te honrar. Teu esforço será recompensado, minha irmã. Você, mãe, teu esforço será recompensado, Deus vai te mostrar, Deus vai te honrar. Versículo 23. Dali subiu para Berseba. Nós precisamos subir, irmãos. Rehobote é uma fase muito boa. Rehobote é uma fase maravilhosa, uma fase de êxtase. Mas Deus tem mais. Nós precisamos subir. Nós precisamos crescer. Nós precisamos sentir. Sentir não só o bem-estar da alma, sentir Deus. Sabe o que eu vejo? Rehobote é quando eu sinto. Berseba é quando Deus deixa eu sentir. Nós precisamos sentir Deus. Nós precisamos sentir Deus hoje à noite aqui. Nós precisamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos sentir o poder de Deus. Nós precisamos sentir Deus falar conosco. Um versículo tão curto, mas tão profundo. Dali subiu para Berseba. Sabe o que é interessante? Só se tem um ponto de chegada que não tem um ponto de partida. Nada melhor do que subir para Berseba, saindo da onde? De Rehobote. Porque Deus trabalhou meu coração, Deus tratou meu coração, Deus me perdoou, me ensinou a perdoar, curou meu interior e me fez subir. Porque subir exige esforço. Mas com um peso emocional, como eu vou subir? Com tanta angústia, como vamos subir? Com tantas dores, como vamos subir?
O que nós precisamos é deixar o Espírito nos conduzir e a força de Deus nos impulsionar para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Ele diz aqui, meus irmãos, meus queridos, dali subiu para Berseba. É tão curto, mas é tão profundo. O ponto de chegada é mais importante do que o ponto de partida. Onde Deus vai te levar vai ser muito melhor de onde você está hoje. Deus vai te conduzir para coisas tremendas, sobrenaturais e profundas. Sabe o que é Berseba? É o melhor de Deus para a sua vida. Espera, suba, vai chegar, Deus vai honrar. Sabe o que é Berseba? Vida eterna, ninguém pode tirar. Berseba é vida eterna. Berseba é paz com Deus. Berseba é alegria no Espírito. Berseba é o reino de Deus, que é justiça, alegria e paz. Berseba é plenitude do Espírito, é graça sobre graça. É ser participante da connatureza de Deus, é entrar no sobrenatural de Deus, é ser um adorador por excelência, é ter um cântico novo. Porque falando de prosperidade material, Reobote já nos deu. Falando de ânimo para estar, Reobote já nos deu. Por que então subir para Berseba? Porque existe uma glória maior de Deus para a nossa vida. Porque existe uma presença mais gloriosa. Porque existe um avivamento mais poderoso. Porque existem curas, sinais sobrenaturais que ainda nós não vivenciamos. Porque ainda existem milagres e promessas que vão acontecer só quando subirmos para lá. E ali Deus fará coisas tremendas. É por isso que a gente sobe. É por isso que a gente se engaja. É por isso que é importante ter o foco. Porque Deus é um Deus de coisas tremendas e grandes. Eu declaro sobre a tua vida. E na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, versículo 24, você está chorando igual eu, pode enxugar a lágrima. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, diga comigo, em Reobote, eu falo, em Berseba, Deus fala. Pegou a diferença? Reobote, eu me alegro, eu falo, eu profetizo, eu me entrego. Berseba, é Deus que fala. Pastor, mas Deus está demorando para falar comigo. Não, é na mesma noite. É na mesma noite. É na mesma noite, é hoje aqui. É nessa ceia, é na mesma noite. É na mesma noite. Hoje você pode ter subido aquelas escadas em Reobote. Você vai sair daqui em Berseba. Mesma noite. E não é você que vai falar sobre você, é Deus que vai falar sobre você. É Deus que vai mostrar o que vai acontecer. Diga amém por isso. E olha o que ele disse. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Ah, valeu a pena ter honrado, né? Valeu a pena ter cavado o poço, ter nomeado, ter habitado em Gerar. Deus recompensa a trilha da vida, viu, irmãos? Deus recompensa. Deus não fica esquecido do teu esforço, não. Não temas. Toma essa palavra no teu coração hoje à noite. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão. Deus não falou nem por amor de mim. Deus falou por amor do teu pai. Teu pai foi meu servo. Eu vou te abençoar porque eu tenho uma promessa sobre a vida dele. Então, levantou ali um altar. Quem que era especializado em levantar altar? Abraão. O que Isaac era especializado em levantar e cavar? Poços. Pela primeira vez, Isaac recebe uma unção dobrada lá em Berseba para levantar um altar. Entende isso? Altar, adoração, é marco, é entrega. Sabe o que ele recebe em Berseba? A multiplicação da palavra. O que Deus tinha falado para o pai dele começa a ser ativado na vida dele ali. Porque ali aparece o Senhor, e naquele momento ele ergue um altar. E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Ou seja, primeiro eu sinto o que Deus quer, para depois fazer o que eu preciso.
Vou repetir. Primeiro eu sinto o que Deus quer para depois fazer o que eu preciso. Entende isso? Quando Deus mostrar para você, nesse segundo semestre, quando você sentir o que Deus quer, você pode fazer o que você precisa. Primeiro as coisas de Deus, depois as nossas coisas. Há uma sequência lógica aqui. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Deus está te ensinando e me ensinando a sentir antes de fazer. A experiência é maior do que o conhecimento. Vou explicar. Nos 3 primeiros momentos, Ezeque, Sitna e Reubote, eles chegam e a primeira tarefa, vamos cavar poço. Em Berseba, foi a última tarefa. Eu não tenho que fazer para Deus para depois sentir Deus. Eu primeiro preciso sentir Deus para depois fazer para Deus. Preste atenção nisso. Você percebe no texto que em todo lugar ele vai e se empenham, e lutam, e trabalham, e cavam um poço, encontram água. Tem contenda, vai para o outro, tem contenda, vai para o outro, não tem contenda. É legal, Deus fez, mas Deus falou, sobe. Quando ele sobe aonde? Na maturidade espiritual, no discernimento, na unção e na autoridade. É o que nós estamos subindo hoje à noite juntos aqui. E sabe o que Deus falou para ele ali? Nessa mesma noite, algo vai acontecer. Antes de qualquer coisa acontecer, o que ele fez? Ele teve uma experiência. Quando a experiência foi com ele, Deus falou com ele, ativou as promessas na vida dele, falou para ele, aqui vai acontecer. Quando os servos dele, aqui eu entendo, não diz a Bíblia, começam a ver que ele começa a armar tenda, os servos falam, agora é hora da gente cavar um poço. Antes, os servos começam a cavar poço, para depois sentir o que tinha que ser feito. Deus manda dizer para você, não faça nada se Deus não te confirmar. Não faça nada se Deus não te direcionar. Não faça nada se Deus não mandar. Não faça nada se Deus não se agradar. Não faça nada se Deus não te comissionar. Primeiro sinta para depois fazer. Porque a experiência é mais importante do que a água, é mais importante do que o esforço. Tem muita gente que está fazendo muito esforço para Deus, muito esforço para Deus, muito esforço para Deus, e não está sentindo Deus. Deus está nos ensinando, vamos primeiro sentir, vamos abrir o coração, vamos ser cheio, vamos quebrantar, porque depois que a gente sentir, então a gente faz, porque os esforços serão recompensados. Quem pode dizer amém por isso? Isso é foco. É foco de vida, é foco de ministério, é foco de família, é foco espiritual, é foco de tantas áreas da tua vida, essa palavra. Antes de qualquer coisa, sinta o que Deus quer fazer, entenda o mover de Deus, porque os servos estão tão alinhados com você, que eles vão somente reproduzir a forma que você está seguindo. Você percebe que ele não precisa pedir nada. Mas na hora que ele chega, ele já começa a ir para cima do poço. Então tá bom, não precisa falar nada, vamos cavar. Aí naquele momento, o versículo ainda fala, dali subiu para Berseba. Foi singular. Subentende que ele sobe primeiro. Tem experiência com Deus sozinho. Deus fala com ele, Deus mostra para ele, Deus ativa a promessa na vida dele, para depois mostrar para os servos, o papel agora é cavar poço. E lá no versículo 32, 33, eu não vou ler por causa do tempo, Deus fala assim para ele, agora você vai receber uma boa notícia. Depois de um tempo, os servos chegam para ele e dizem assim, sabe o poço que nós cavamos? Lá tem água nascente, água fresca, vamos desfrutar. Eu quero essa noite entregar essa palavra para o teu coração. Não perca o foco, ajuste o teu foco. Não perca as promessas de Deus. O segundo semestre só está começando. Eu declaro sobre a tua vida tempos de Berseba. Tempos de Berseba. É isso que eu sinto no meu coração de te entregar nesta ceia. Tempos de Berseba para você e para a tua casa. Subir, sentir.
Segundo semestre, esse semestre de sentir Deus. Feche os seus olhos. Deus está começando hoje aqui esse movimento. Deus está começando hoje aqui um movimento no seu coração, na sua vida, na sua casa, onde você será apto para sentir antes de fazer. Sentir o Espírito Santo. Sentir a presença gloriosa do Espírito Santo hoje à noite, querido. Sentir o Espírito Santo, sentir o Espírito Santo. Você não pode ir para essa ceia só para vir para um memorial, só porque é costume, só porque é o primeiro domingo. Mas o Senhor manda dizer para você: sinta o meu Espírito. É tão automático a gente que trabalha e cavar poço. É tão automático a gente chegar num lugar e já começar a fazer. Uau, eu vou fazer, eu vou cavar poço. Eu sou bom no que eu faço, eu sei que Deus me mandou fazer isso. Deus me deu o dom de cavar poços. Mas Deus manda dizer para você nesse segundo semestre: não abra mão do teu dom, mas deixa eu te mostrar primeiro o que eu tenho para a tua vida, filho. Não abra mão do teu dom, mas deixa eu te ensinar coisas sobrenaturais. Calma, calma. Em Berseba tem água, tem poço, mas calma. Eu quero me aparecer para você, eu quero que você sinta a minha glória, a minha presença. Eu quero mudar a atmosfera da sua casa. Eu quero mudar a forma de você pensar, de você sentir. Eu quero mudar a forma de você me enxergar. Eu não sou o Deus da religião, eu sou o Deus de toda graça. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Calma. Você está chegando em Berseba e já está se preparando para cavar poço, mas o Senhor manda dizer para você: calma. O que eu estou fazendo hoje à noite aqui é te prover. Não vai faltar água para você, para a tua família. Não vai faltar nada. Mas eu te trouxe neste domingo aqui, eu estou falando com você, você que está conectado conosco, receba essa palavra no nome de Jesus. Eu estou te habilitando hoje à noite para você esperar. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar em mim, diz o Senhor. Sinta Jesus, sinta Jesus, sinta Jesus. Sinta o Espírito Santo. Vai se preparando, daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. Mas eu queria que nesse momento você pudesse sentir que o corpo foi partido por você, que o sangue foi derramado pela sua vida, que você tem acesso ao perdão de pecados, que você é filho. Sinta hoje à noite. O inimigo está querendo te habilitar para ser um culpado, minha irmã, uma culpada. Ele está querendo colocar esse jugo na tua vida. Você é o culpado. Mas o Senhor manda dizer para você: eu estou tirando vestes de culpa e estou te dando vestes de filho. O Senhor me fala aqui no meu coração que tem muitas pessoas que precisam hoje à noite acertar o seu coração, que estão entrando em Berseba, mas o teu coração ainda está com muitas marcas de Ezeque, de Sitna. O Espírito Santo está curando aqui hoje.
Deus manda dizer, entra nessa fase e viva esta fase. Eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Algo interessante Deus fala nesse texto. Diz que na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão, teu pai, não temas. Deus manda dizer para você neste tempo, não temas. Sabe o que é interessante? O teu Deus é Pai. O teu Deus é Pai. O Pai é glorioso, o Pai é poderoso, o Pai é fiel, o teu Deus é Pai. Esta ceia eu declaro isso sobre a tua vida, o teu Deus é Pai. Ele é Pai, nada te faltará, nenhum mal te sucederá. Creia, creia sobre tudo, creia. Bassurianda lá, teu Deus é Pai. Teu Deus é Pai, só o Pai pode fazer promessas para os filhos. O teu Deus é Pai. É certo o que Ele está fazendo e vai fazer na sua vida, na sua história. É certo, é certo, é certo. O apóstolo Paulo diz, eu estou certo que Ele é poderoso, eu estou certo, não há dúvida. O apóstolo Tiago diz, porque nele não há sombra de variação, não há mudança. Como nosso Deus é poderoso, Ele é um Pai poderoso. Diz aqui, naquela mesma noite lhe apareceu o Senhor. A mesma noite que Ele subiu, foi a mesma noite que Deus se revelou. Há um texto lindo da Bíblia que diz que na mesma noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão. Por quê, irmão? Porque quando Deus faz, é algo instantâneo. Receba isso no teu coração para esse novo período da sua vida. Ezequiel passou, Sitna passou, Reobote passou, é tempo de Berseba, na mesma noite, no mesmo instante, Deus te tira de uma situação difícil e te leva para uma situação favorável. Teu corpo pode estar assim, teu espírito assim, tua alma assim, porque você está sujeito à vontade de Deus, à vontade do Espírito. Obrigado, Deus, por esse momento tão gostoso na tua presença, por esse início de mês, por esses propósitos tão tremendos que a igreja está começando. Obrigado por trazer pessoas aqui hoje. Obrigado por nos permitir que novas pessoas se conectem conosco. Obrigado, Deus, por estar no meio e no nosso controle. Não é nós que estamos no controle, o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Quero abençoar a tua vida em nome de Jesus.